Olá! Hoje eu quero falar com você, refletir sobre essa ave, o cuco. Já ouviu falar do cuco? Eu fui fazer uma pesquisa depois de assistir um documentário sobre ele. Um pássaro que me chamou a atenção, ele é um parasita. A fêmea do cuco, ela coloca os ovos dela no ninho de outros pássaros. Ela não se dá o trabalho de fazer um ninho, de cuidar do filhote, de ter um lar, vamos dizer assim. Ela se produz, o cuco se reproduz na Europa e no inverno ele migra para a África. Ele também foge do inverno. Esses hospedeiros, os pássaros que acabam alimentando e cuidando do filhote do cuco, são pássaros pequenos. O ninho deles nem mal cabe o filhote do cuco. Então o que acontece? Quando o cuco geralmente, o filhote do cuco, ele nasce em 2 semanas, geralmente antes de eclodir os ovos do passarinho. Então o que ele faz? Ele nem enxerga ainda, ele nem abriu os olhos ainda. E ele, com a força que ele tem toda uma anatomia nas costas para jogar fora do ninho os outros ovos. Se por um acaso o filhote do outro passarinho eclodir antes dele jogar fora, ele joga o filhote também vivo fora do ninho. E ele se apossa do ninho desse passarinho. Só que o ninho é pequeno e quase que na maioria das vezes ele tem que sair, ele fica ali no ninho até ele caber. Enquanto ele cabe no ninho, ele fica. Quando ele não cabe mais, ele sai e fica nos galhos, para essa ave pequena continuar alimentando ele. A quantidade de vezes que esse passarinho pequeno tem que voar durante o dia para alimentar esse passarinho intruso, essa ave intrusa, o cuco, é monstruosa. Ou seja, o passarinho vai trabalhar, a passarinha vai trabalhar muito além do que ela estaria fazendo com os filhotes dela para alimentar o filhote do cuco. O cuco é um pássaro migrador, ele foge do frio e ele é uma presa de falcões. Os falcões se alimentam dele. Eu pesquisei para ver para que servia o cuco, né? Para que será que uma ave vem ao mundo para ser desse jeito, para nascer fazendo maldade e depois matar os irmãos adotivos, né, que ela foi adotada, e dar tanto trabalho para a mãe adotiva. Eu fiquei curiosa, falei, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou dar uma pesquisada. E foi muito interessante porque eu não vi nada, não achei nada que dissesse para que ele serve. A não ser que ele alimenta falcões. Ele é alimento, ele é presa de falcões. Mas ele também é um imitador, o cuco. Ele imita o falcão. Ele não é um pássaro bonito. E ele é grande, ele é maior que os passarinhos. E ele tem umas penas cinzas e algumas pretas. Nem é um pássaro bonito. Mas é o que ele faz, ele engana os pássaros pequenos. Até o voo dele, ele imita o falcão. E com isso ele engana os passarinhos pequenos. Então eles fogem do ninho, quando o passarinho pequeno foge do ninho, ele se apossa do ninho, a fêmea coloca os ovos e se livra da obrigação de cuidar do seu filhote. Que interessante! Isso é natureza, ninguém ensinou, não aprendeu com o meio. Alguns cientistas ou biólogos dizem que é genético, não sei. Mas é muito interessante, porque ele cresce rápido, antes dos filhotes de passarinho, e ele mata os seus irmãozinhos adotivos, né? E fica no ninho ali para ser alimentado. O cuco é um parasita.
A verdade é essa, ele é um parasita. Eu fiquei me perguntando, por que razão Deus criou uma ave parasita, uma ave desse jeito, né? Que para sua sobrevivência ele nasce matando os irmãozinhos. E a fêmea, que não alimenta, não prepara um lar para ele, um ninho para ele. O pai nem vi, nem sei. Achei muito estranho, mas eu fiquei pensando e eu fui falar com Deus, que eu sempre faço isso. Eu fui perguntar para Deus, por que, Senhor? Às vezes a gente não tem que perguntar por quê, mas para quê, né? E na hora, como eu já li muito a Bíblia, na hora me veio à mente aquele versículo que fala assim: até a criação anseia pela volta de Jesus. Como assim? A criação, os animais anseiam pela volta de Jesus? Se a gente observar a natureza humana e os animais, e nós vamos perceber que realmente todos estão ansiosos por um novo tempo, por uma mudança para melhor, por uma situação de paz. E ninguém encontra essa paz a não ser em Jesus. Mas por que o Senhor permitiu? Eu ainda questionei, eu falei, por que o Senhor criou um animal assim, uma ave tão assim, parasita, ruim, já nasce maldosa, matando outro passarinho? Por quê? E na verdade, o entendimento que eu tive é que não é Deus. A Bíblia diz que nós nascemos do pecado, somos fruto do pecado. Ou seja, nós nascemos em pecado já. Não precisamos buscar o pecado, viver no meio de gente pecadora, ter um ambiente ruim para sermos maus. Nós nascemos assim, é natureza disso, por conta do pecado original. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, Deus deu condições dele colocar o nome nos animais, conviver com toda a natureza animal, e tudo era harmonia. A Bíblia diz no início, em Gênesis, que o Senhor viu que tudo era bom. Tudo que ele criou era bom. Mas quando Adão e Eva desobedeceram, que o primeiro pecado, o pecado original da natureza humana é a desobediência. Quando eles desobedeceram e caíram em pecado, toda a humanidade, e assim como a humanidade, toda a criação, os animais, caíram em pecado. Nascem em pecado. Têm a natureza pecadora. E como se desfazer disso? A conclusão que eu cheguei é que todos nós estamos em busca de alguma coisa que supra as nossas necessidades. E nós não temos tanta necessidade. É muito pouco que nós precisamos. A Bíblia diz também, tendo que comer, tendo que vestir, agradeça a Deus. Você não precisa de mais nada. Então, essa reflexão eu quis fazer por conta do cuco, porque muitas pessoas são assim hoje, são parasitas. Criam seus filhos para outros, têm seus filhos para outros criarem, têm suas casas para outros cuidarem, correm atrás de riquezas, de bens materiais que não vão trazer felicidade. Não amam o seu próximo, aquele que está ali do seu lado. Não amam como deveriam. E os 2 maiores mandamentos bíblicos são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A vida é simples. E tem manual, sim. O manual é a Bíblia. Muita gente fala, ninguém nasce com manual. Criança nenhuma nasce com manual. Pai e mãe não sabem educar porque não tem manual. Tem sim. É a Bíblia. O manual de vida é a Bíblia. Leia a Bíblia e você vai compreender o porquê de muitas coisas. Jesus está voltando.
Você já aceitou Jesus como o Senhor da sua vida? Isso vai fazer uma mudança enorme na sua vida. Deus te abençoe.